Vamos mergulhar hoje numa história que parece um verdadeiro suspense do mundo antigo. Pense num mistério, uma crise de vida ou morte que começa com um sonho esquecido e um ultimato que ninguém poderia cumprir. É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos pensar numa situação. Imagina só se a vida de alguém dependesse de adivinhar o que outra pessoa sonhou. Parece impossível, né? Pois é, essa era exatamente a situação que os homens mais sábios de um império inteiro estavam enfrentando. A nossa história se passa na antiga Babilônia. O protagonista é o rei Nabucodonosor, o governante mais poderoso da Terra naquela época. Só que ele tem um problema. Está sendo atormentado por um sonho que ele simplesmente não consegue mais se lembrar qual é. Depois de passar a noite em claro, o espírito do rei ficou super perturbado. E o que ele fez? Convocou todos os seus conselheiros, magos, astrólogos, feiticeiros, enfim, toda a elite intelectual da Babilônia foi chamada às pressas para resolver o problema do rei. E é aqui que a coisa fica complicada. O rei não queria só que eles interpretassem o sonho. A exigência dele era algo inédito, praticamente impossível. Ele disse: "Vocês precisam me dizer o que eu sonhei e o que esse sonho significa." Basicamente, ele queria que eles revelassem o sonho primeiro, como prova de que o poder deles era real. E se eles se recusassem? Bom, recusar não era bem uma opção. A ameaça do rei foi brutalmente clara, como a gente pode ver nessa citação. Sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Ou seja, a vida de todo mundo ali na sala estava por um fio. Os sábios, claro, entraram em pânico. Eles imploraram: "Ó rei, nos conte o sonho, e nós vamos te dar a interpretação." Mas o rei não cedeu 1 centímetro. Ele acusou eles de estarem ganhando tempo e insistiu que, se eles tivessem poder de verdade, eles conseguiriam revelar o sonho. A incapacidade deles de fazer o que o rei queria deixou ele furioso. A paciência dele acabou. E aí, ele deu a ordem mais terrível de todas: executar cada um dos sábios da Babilônia. E o pior é que esse decreto de morte incluía um jovem prisioneiro chamado Daniel. E isso nos leva à segunda parte da nossa história, um pedido de misericórdia. O Daniel e seus companheiros, que também faziam parte dessa corte de sábios, nem sabiam da crise. Eles só ficaram sabendo quando Arioque, o capitão da guarda, apareceu para levar eles para execução. Agora, olha que interessante o contraste aqui. Enquanto todos os outros estavam desesperados, Daniel agiu com muita calma e prudência. Ele foi até o capitão, perguntou por que o decreto era tão urgente e pediu um tempo, prometendo que daria a resposta que o rei tanto queria. E o plano dele não tinha nada a ver com adivinhação ou magia. Era um plano de fé. Primeiro, ele foi para casa e contou tudo para os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Depois, ele pediu que eles orassem junto com ele, pedindo misericórdia ao Deus do céu para que ele revelasse esse mistério e salvasse a vida de todo mundo. E a resposta veio. A narrativa conta que, numa visão de noite, o mistério foi revelado a Daniel. A crise humana estava prestes a ser resolvida por uma intervenção divina. O palco estava montado para o que viria a seguir. E agora a gente chega na parte central de tudo isso, a estátua e a profecia. Daniel é levado até a presença do rei Nabucodonosor, o homem que tinha o poder de decidir se ele viveria ou morreria. Antes de revelar qualquer coisa, Daniel faz questão de deixar uma coisa muito clara. Ele não assume nenhum crédito para si. As palavras dele são: "Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios." Ou seja, ele posiciona a resposta não como sabedoria humana, mas como uma revelação que veio de Deus. Então Daniel começa a descrever o sonho que o rei tinha esquecido. Ele diz: "Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua." A descrição começa de cima para baixo. A cabeça dessa estátua imponente era feita de ouro puro. Conforme a visão se desenrolava, o rei via que o peito e os braços da estátua eram de prata maciça. Brilhava menos que o ouro, mas ainda assim era algo muito imponente. Descendo mais um pouco, a figura continuava com um ventre e coxas de bronze polido, um terceiro metal que tinha um brilho quase de guerra. E por fim, a base da estátua. As pernas eram de ferro, muito fortes, mas os pés são uma mistura estranha e instável, parte de ferro, parte de barro. Uma fundação bem frágil para uma estátua tão magnífica. E o ponto principal é que essa estátua não era só uma imagem bonita, era um mapa profético da história. Daniel explicou: a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e seu império babilônico. Depois dela, viriam outros reinos. A prata representava um reino inferior que viria a seguir, que a história identifica como o Império Medo-Persa.
O bronze era um terceiro reino que dominaria a Terra e que muitos interpretam como a Grécia de Alexandre o Grande. O ferro simbolizava um quarto reino, muito forte, esmagador, que seria o Império Romano. E os pés, aquela mistura de ferro e barro, apontava para um estado final dividido e frágil desses poderes mundiais. Mas a visão não acabou aí não. O clímax do sonho ainda estava por vir e envolvia um elemento totalmente novo. Uma pedra que mudaria completamente o curso da história. A sequência final é fascinante. Primeiro, uma pedra é cortada, mas sem auxílio de mãos, o que sugere uma origem divina. Segundo, ela atinge a estátua bem no ponto fraco, os pés. Terceiro, a estrutura inteira de impérios, ouro, prata, bronze e ferro, é feita em pedaços, vira pó e o vento leva embora. E por fim, aquela mesma pedra cresce, se torna uma montanha gigantesca e enche a terra inteira. A mensagem era clara. Todos os reinos humanos seriam substituídos por um reino divino, um que duraria para sempre. E agora vamos para a conclusão para ver os desfechos disso tudo. Com o mistério finalmente revelado, qual foi a reação do homem mais poderoso do mundo ao ouvir essa notícia? A reação dele foi de submissão total. Diante daquela revelação incrível do seu segredo mais profundo, o rei Nabucodonosor caiu com o rosto no chão. Foi um ato de adoração, reconhecendo um poder muito maior que o dele. E as palavras dele confirmam isso. Ele diz a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. O mesmo rei que tinha ameaçado matar todos os seus sábios, agora confessa que o Deus de Daniel era supremo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No fim, a história é sobre um sonho, 4 metais e uma pedra. Mas o que uma profecia tão antiga sobre a ascensão e a queda de impérios pode nos dizer sobre o rumo da história e sobre o que ainda está por vir?